Olá, queridos. Quero pensar com os irmãos nesta oportunidade o texto que está ali no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, e vai ali até o final deste capítulo, que é aquele momento em que Jesus tem o diálogo com Pedro. Ali Pedro é interrogado e Jesus pergunta a ele 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro responde que sim. E então Jesus diz para ele apacentar, pastorear e apacentar as suas ovelhas. Aquele momento ali, Jesus está escolhendo Pedro para ser o líder do seu colegiado apostólico. A pergunta que muitas vezes a gente pode fazer é que uma pessoa na situação de Pedro seria aquele que nós escolheríamos dentro do colegiado apostólico, se seria ele o escolhido por nós pessoas humanas, que o escolheríamos. E eu vejo grandes dificuldades nisso, haja vista que Pedro, a situação em que ele se encontrava, era um dos menos prováveis a assumir essa condição de líder dos apóstolos. Por quê? Porque Pedro, ele, pouco tempo atrás, poucos momentos atrás, ele havia negado a Cristo por 3 vezes, apesar de ter dito a Jesus que seria capaz de dar a vida por ele. Mas no momento em que foi ali questionado pelas pessoas que estavam ali no pátio, na fogueira, ao redor da fogueira, e ele então negou a Jesus ali. 3 vezes ele foi questionado, 3 vezes ele negou a Jesus. Então ele estava numa situação, podemos dizer, com um sentimento de culpa muito grande. Ele estava voltando a pescar, demonstrando aí que estava sem muita esperança no contexto da continuidade do seu ministério, que Jesus o havia chamado. E ele então estava, podemos dizer, um pouco até desiludido, com toda a situação que havia passado. O seu mestre havia sido preso, o seu mestre estava morto, ele tinha tido um encontro com Jesus ressurreto, mas não foi o suficiente ali para fazer com que aqueles 7 discípulos de Jesus, Pedro e mais 6, fossem ali para o lago, o mar da Galileia, para pescar, para ali cuidar da vida deles. Jesus então aparece ali à margem do mar da Galileia e ele prepara um ambiente necessário ali para conversar com os seus discípulos, e em especial com Pedro, porque talvez nós não fôssemos capazes de escolher Pedro em função da situação em que ele se encontrava, mas Jesus o escolheu para ser o líder dos apóstolos. Então o que Jesus procurou naquele momento ali, quando ele vai indicar Pedro para pastorear as suas ovelhas? O que ele faz? Ele prepara um ambiente de cura. Primeiro ele cura Pedro da situação em que ele se encontrava, e depois ele o envia para ser o líder daquelas pessoas que ele havia escolhido como os seus discípulos. Então, o ambiente que foi criado por Cristo foi exatamente o ambiente em que ali Pedro passou por aquela situação de negação da pessoa de Cristo. Tinha uma fogueira,
Ao redor dessa fogueira estavam então os discípulos e Jesus e Pedro ao redor da fogueira. Agora, imaginem que naquele momento da negação de Pedro, Pedro também estava ao redor de uma fogueira, as pessoas estavam se aquecendo ali, mas as pessoas que estavam em volta da fogueira eram inimigas de Pedro. E ali, quando Jesus recria o mesmo cenário, com a fogueira e as pessoas, agora Pedro está cercado de pessoas que são amigas e, acima de tudo, está ao seu lado o Mestre Jesus. E ali então, Jesus interroga Pedro. Por que ele interroga Pedro? Porque a única exigência que Jesus fez de Pedro para que ele assumisse a liderança dos seus discípulos foi que Pedro amasse. Aquele texto deixa bem claro que a exigência de Jesus era que Pedro amasse. E ele então pergunta por 3 vezes. A primeira, se ele o amava, aquele amor sacrificial agapau. E depois, pela resposta de Pedro, e Pedro dizia que o amava sentimento como um amigo, como um mestre, e isso ele o fez 3 vezes. Jesus então deixa claro o que ele quer daqueles que ele chama para ser líder na igreja. A gente não pode duvidar em momento algum do amor de Pedro por Jesus, mas o amor de Pedro por Jesus era esse amor sentimento que nós temos pelas pessoas, aquilo que nos aproxima, de certa forma, nos atrai a determinadas pessoas, porque existe aí um sentimento entre elas, seja de amizade, seja de família, paterna, filiação, seja de cônjuges. Mas esse sentimento era o sentimento que Pedro tinha por Jesus, mas não era isso que Jesus queria de Pedro. Jesus queria de Pedro um sentimento, um amor que transcende o sentimento. Por quê? Porque esse amor que nós conhecemos, que é o amor-sentimento, é um amor egoísta. É um amor que nós pensamos nas pessoas que nós amamos, pensamos em nós mesmos. Naquele momento em que Pedro negou a Cristo, o amor que ele tinha por Cristo não foi suficiente para superar o amor que ele tinha por ele mesmo. Então a escolha que ele fez foi por ele e não por Cristo. E Jesus então queria mostrar para ele que o amor que ele quer de cada um, daqueles que ele chama para liderar o seu povo, o seu rebanho, é o amor sacrificial, é o amor agapau. Amor ágape é aquele amor que se dá, que se doa, que se entrega pelas pessoas, independente de quem seja. É aquele amor em que nós vamos em busca dos perdidos com a mesma motivação, com a mesma intensidade que nós buscamos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão também para Cristo. O mesmo sacrifício que eu faço por um membro da minha família sanguínea, eu faço por alguém que está drogado, caído nas coxias, nas calçadas, mas que precisa conhecer também ali o amor de Cristo. Essa foi a exigência de Cristo. Por isso que ele olhou para Pedro. Pedro era uma pessoa proativa, mas ele precisava ser curado. Jesus então trata Pedro, cura Pedro, diz o que ele quer de Pedro e ele então o responsabiliza naquele momento para ele ser o pastor dos seus discípulos, pastor das suas ovelhas. E é isso, queridos, que Jesus requer de cada um de nós. Qual é o amor que você tem por Cristo? Qual é o amor que você se dedica aos seus irmãos da igreja? Qual é o amor que você tem demonstrado para as pessoas que possam, através de você, dos seus atos e das suas ações,
demonstrar o amor de Cristo através da sua vida. É isso que Jesus requer de você, que você o ame. É claro que tudo mais são consequências. Nosso preparo para servir a Cristo é uma consequência do nosso amor a Ele, porque nós queremos servi-lo com excelência. Mas a base, o princípio de tudo é o amor sacrificial. Que você possa pensar, refletir, que você possa buscar em Cristo Jesus aquilo que Ele requer de cada um de nós. Que nós o amemos, mas o amemos da mesma forma que Ele nos amou. Nós possamos amá-lo e amar todas as pessoas. Que Deus nos abençoe.